pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos dar início ao nosso estudo, né? Dentro aí de 2 minutinhos. Só dar um tempinho aí pro pessoal que está chegando, né? Para poder se organizar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Nós estamos na parte da prece da Esmalha, que é o capítulo 24. Então nós vamos falar aqui um pouquinho também sobre intercessão espiritual, né? E sobre o poder da prece, né? Aproveitando aí o ensejo do capítulo do livro, nós vamos aproveitar também para entrar nesses dois temas que eu acho que são bastante interessantes, né? E que essa obra do André Luiz aborda para a gente, né? Sejam todos aí bem-vindos, né? Lembrando, né, que a gente está estudando o livro como maneira de puxar mesmo, né, o conteúdo de conhecimento, de informação que a gente tem, né? Mas as dúvidas ou questões que venham, que está além ou que está fora do livro, né, também são bem-vindas, tá, pessoal? Vamos esperar mais um minutinho e a gente faz a nossa prece inicial para começar o nosso estudo, né? Estamos lá no capítulo 24 do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Quem já leu, né, convidado aí a nos ajudar no estudo. Quem não leu ainda, ele é fácil de encontrar, né? Se a gente procurar né, no Google mesmo, a gente acha ele em PDF, né? Estou até usando aqui um PDF aqui, né? Se alguém quiser depois, né, me manda uma mensagem que eu mando a cópia aqui do PDF que a gente tem aqui, tá bom? Então nós estamos dando início aí a mais um estudo, né? Agradecendo a Deus aí pela oportunidade, né? Pedindo a Jesus aí por todos nós, né? Vamos aproveitar essa quarta-feira abençoada, né? Início do ano de 2023, né? Levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo que o Mestre e amigo possa neste momento nos envolver com a sua paz, que possamos aprender, compreender e nos instruir em torno do Evangelho de vida do Mestre, que possamos despertar os valores do Cristo e, acima de tudo, colocar em nossos corações o entendimento, a luz e a paz. Senhor Jesus, abençoa cada lar, cada família e fica conosco, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, mais uma vez, né, boa noite, né? A gente agradece a todos que estão participando, né? Estamos dando início ao nosso estudo dessa quarta-feira do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né? Só para a gente lembrar, né? Só para a gente se contextualizar, né? O André Luiz, ele está num posto de socorro, né? Junto com a espiritualidade amiga, ele está ali, né, num trabalho de aprendizado, né? E ele está ali junto com o Aniceto, né, e com o Vicente aprendendo, né? O Aniceto, vamos dizer assim, é o mestre deles, né? Tá ali na tarefa do ensino, e agora eles estão, né, junto ali do Alfredo, que é o dirigente, né? Eles vão ali parar para o momento da prece, né? Eles estavam ali, né, na última semana que a gente estava estudando, né, eles estavam ali atendendo inúmeros necessitados, inúmeros doentes, né, ali da colônia espiritual, né, que são desencarnados, né, que estavam no plano físico nos mais variados quadros, né, a maioria deles dormindo, né, em estado de sono profundo. E o que acontece, né, eles estão ali fazendo um trabalho para poder ajudar esses espíritos, né, que estão presos ali, né, na própria mente, né, muitas vezes, no processo do despertar espiritual, né, do sair daquela onda mental, né, na qual eles estão aprisionados, né, na qual eles estão ali dominados, né. E aí nós vamos, né, depois que eles fazem todo esse trabalho lá de aprender, eles entram, né, para conhecer a história de alguns daqueles espíritos, né, veem os quadros ali na mente deles, e aí o André Luiz agora vai, né, aprender mais um pouco, né, e que a gente possa aprender aí também, né, com ele, né, com a espiritualidade aí. Vamos começar capítulo 24, né, como a gente falou, a prece de Esmalha. Dentro de poucos instantes, reuníamos de novo ao grupo, ou seja, eles estavam numa espécie de um galpão quilométrico, né, onde tinha mais de 5.000 entidades, né, sendo atendidas, e eles estavam lá caminhando ali meio no escuro, né, porque aqueles espíritos eles não conseguem lidar com a luz, né, então eles ficam dormindo em macas, né, como se fosse um pavilhão hospitalar gigantesco ali com 5.000
pacientes. E aí agora eles estão voltando com aquele grupo principal, que é os cuidadores ali, que são aqueles espíritos de luz que estão trabalhando ali para ajudar essas entidades que estão dormindo. Né? Vão lembrar que eles dormem por quê? Porque eles estão ali presos, né, à ideia de que não existe nada depois da morte. Então eles prepararam a vida inteira, ou eles negaram a vida inteira, né, a existência de Deus, a existência da vida, a existência do que é espiritual, e a mente deles deu para eles o que eles queriam, o nada. Né? Então eles comparecem no mundo espiritual, né, adormecidos, né, e vivendo ali, né, presos dentro da própria mente ali, que cria, né, ilusões ali para eles ali que são constantes. Né? Eles estão ali, né, e a maioria desses espíritos também são espíritos culpados, né? São espíritos que estão ali, né, dentro de uma vibração muito pesada, né? Espíritos que cometeram muitos crimes, né? E por isso também estão nessa situação, que é uma situação melhor até do que aqueles espíritos que estão ali no umbral, né, gente? Só limpar aqui a câmera aqui, que está bem escuro, né? É a situação daqueles espíritos que estão no umbral. Então, assim, a situação desses espíritos é melhor do que a deles ainda. Né? Então, vamos lá. Dentro de instantes, reuníamos de novo ao grupo. O administrador fez sinal luminoso, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé, em atitude respeitosa. Então o Alfredo ele dá um sinal e todos os trabalhadores que estavam lá com eles param o que estavam fazendo, né? E ficam ali, né, como ele mesmo diz, em atitude respeitosa. É o momento de oração no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como prestar-nos esclarecimentos precisos. Então o Alfredo ele vai explicar o que aconteceu. Né? O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Então, assim, eles estão num pavilhão, né? Numa zona umbralina, mas eles conseguem ver o pôr do sol de lá, né? E nesse momento está na hora que o sol está se pondo e baixa a luz, né, do sol que se põe lá dentro, né, daquela câmera gigantesca todinha, né? E aí o Alfredo desligou a luz para dar um efeito, né? Essa luz toda ser, vamos dizer assim, espalhada ali no ambiente. Olha só, no centro dos pavilhões a sombra se fizera, desse modo muito intensa. Mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então a luz do sol deu um efeito, né, ficou muito mais escuro, lá já é escuro, né, mas a luz do sol ali, do pôr do sol, deu, né, uma certa luminosidade ali que deu um efeito muito bonito, segundo o André Luiz. Né. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de colaboradores. Então o André Luiz fica, né, impressionado com aquela situação, ele se junta mais com o pessoal. Do quadro dos colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto a nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Ismália, né, era a esposa do Alfredo, né, e ela é um espírito de luz lá das esferas iluminadas. Tá? Ela está lá visitando o Alfredo, que é o dirigente dessa instituição, mas ela vive nas regiões iluminadíssimas. Né? Os demais, homens e mulheres, mantinham-se nos lugares de serviços que lhe competiam, não longe das criaturas mumificadas. Né? As criaturas mumificadas são os desencarnados que estão naquele estado lá que a gente já falou. Né? Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se a chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, esta posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Então, né, o Alfredo perguntou se o Aniceto queria dirigir a prece, né? Mas o Aniceto, né, percebendo o nível evolutivo da Ismália, né, ele abriu mão. No plano espiritual isso é muito interessante. Né? Os espíritos que assumem, vamos dizer assim, os papéis de liderança são sempre os espíritos mais evoluídos, os que têm mais amor, os que têm mais capacidade. Né? Então, quando eles estão reunidos, eles já percebem quem que é o superior ali, e aquele espírito mais cheio de amor, mais cheio de luminosidade espiritual, ele assume ali a liderança. Ismália, então, né, já que, né, passaram a palavra para ela,
num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Olha que interessante aqui, né? Primeiro, para a gente pensar sobre como é que se faz uma prece, né? Aqui o que o companheiro fala? A Ismael está fazendo a prece, que nós vamos ler aqui a prece dela, né? E todo mundo está repetindo mentalmente o que ela está falando. Né? Então ela não faz uma prece, outro faz outro faz outro. Não, todo mundo une o propósito ali, uma onda mental conjunta, né? Na qual a Ismael é a guia. E todo mundo fica em silêncio, repetindo mentalmente, né, a prece. Ela vai começar aqui a prece, olha só. Senhor, começou Ismael comovidamente, dignei-vos a assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz das vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente, dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregam no mundo. Despertai-os, Senhor, se é dos vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos, magnânimo Rei. Apiedei-vos dos vossos súditos sofredores, Criador compassivo. Levantai vossas criaturas caídas, Pai justo. Desculpai vossos filhos desventurados. Permiti, caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Tá? Isso aqui é a prece da Ismael, tá, gente? Estou lendo aqui no texto, muito bonita, né? A voz da Ismael penetrava-me o recesso do coração, o relato do André Luiz. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurava. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Né? Então é como se ela se iluminasse toda, né? Como se tivesse uma lâmpada dentro do peito dela. Né? Em vista da ligeira pausa em que primira a oração, observei a nós outros. Né? Aí ele viu aquela luz toda saindo da Ismael, né? Como se ela tivesse acendido o farol dentro do coração. Né? O André Luiz começou a olhar para todo mundo, tipo assim, né? Em vista, né? Cada qual observei a nós outros, né? Verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismael estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Né? Então estava lá Ismael, tinha umas senhoras amigas dela lá junto com ela, estava todo mundo lá, né? Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, um lilás surpreendente. O Aniceto é o professor dele. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, né, na testa, né, saindo a luz, né, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso. Né? Então eles estão lá, né? E eles sentem lá aquela energia toda lá que, né, saindo deles assim. Né? Mas em comparação com os outros, era muito fraquinho, eles estavam felizes. Né? Considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Né? Tipo assim, a maioria dos trabalhadores estava normal, igual a gente, se a gente estivesse lá. Né? O André Luiz tinha uma luzinha lá já, né, brilhando ali, então ele já estava feliz. Né? Ou seja, o que é essa luminosidade, gente?
quando os espíritos superiores, vamos dizer assim, eles fazem prece, ou eles começam a falar, ou eles começam vamos dizer assim, se empolgar no bem, né? O que acontece? Eles começam a se acender, como se fosse um farol mesmo, né? E normalmente esses fenômenos luminosos, né, eles escondem isso, tá? Porque, né, vamos dizer assim, que é da ética dos espíritos, né, superiores não se exibir, tá? Mas em alguns momentos, como é a hora da prece, essas coisas assim, eles se mostram tal qual eles são. Por isso que fala que ele transfigurou. A Ismália virou quase com um farol, né? Então, assim, é difícil até de olhar para ela, imagino, né? Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Então a Ismália está fazendo a prece. Ó, interessante aqui a gente prestar atenção, que vai explicar para a gente como é que funciona a intercessão espiritual, alguém pedir pelo outro. Olha só que interessante. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos espinhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos convites da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pântano do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera dos vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, que este som não traduz o repouso do pensamento. Quase todos os nossos internos são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado no mundo material, ou seja, deixado de lado, né, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sobre a imobilidade aparente, movimenta-se o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e vossos companheiros de luta, necessitados da vossa mão paternal para um caminho. Quase todos se desviaram da senda reta, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca nos círculos carnais, tece os fios da miséria, envolvendo destinos e corações, deprecando vossa misericórdia, deprecando e pedindo, tá, gente? É um termo lá do século passado, tá? Vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente por nós, a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz um irmão necessitado do nosso entendimento. Então ela está continuando a prece, né, pedindo por quem? Pelos necessitados que estão ali, né, pelas milhares de entidades que estão ali dormindo. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos índos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos para resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos, confiantes, a bênção da vida e da luz. Então essa aqui é a prece da Ismália, tá? Com certeza que tá, viu, minha amiga? Com certeza. A saudade, né, é sempre bela, né? É o prelúdio do reencontro, né? O Lucas fala isso. A saudade, né, é o prelúdio do reencontro. Então vamos lá. Aqui, ó. Fizer Ismália nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-me da alma. E tão intensa era a nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. E fixando instintivamente o alto, enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquecidos, de tamanhos variados, a caírem sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Olha só que interessante, como se estivesse nevando, né? Lembro? Claro que eu lembro, né? Claro que eu lembro, minha amiga. Você recebeu uma mensagem que eu achei uma das mais bonitas, né? Que os nossos amigos espirituais mandaram. Não cabia em mim de admiração
Aí continua aqui, ó. Tive a impressão de que eram derramados sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália até o último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando um novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam a tocar, porém começavam a sair do nosso peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando no ar e atingindo nuvens numerosas. Então o que acontecia? Ela fez uma prece, né? E aí a resposta do mundo maior, né? Veio um monte de luzes em forma como se fosse flocos de neve, de luz caindo sobre eles. E aí a luz, né, essa neve entrava e do peito de cada um deles saía, né, bolhas luminosas que iam até os doentes. A intercessão eles receberam e estavam passando para os espíritos sofredores que estavam ali, né? Ainda aí, reparava na questão da gradação espiritual. O que o André Luiz falando? A diferença, né? Por exemplo, da energia que saía dele, o André Luiz, na direção da energia da Ismália. Olha só. As luzes emitidas por Ismália eram brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez, né? Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, Alfredo e os demais. Os servos de corpo escuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante, de contato com o plano superior, revelava o próprio valor na cooperação que podia prestar. Olha que interessante, né? Todos eles estavam ali na mesma vibração, né? E cada um multiplicava aquelas energias ali da prece, da Ismália, né? Dentro do seu nível evolutivo, né? A Ismália, né, iluminava ali, né, um monte, né? O Aniceto um outro tanto, né? Outros ali pouquinhos, mas todo mundo colaborava, né, com aqueles que estavam ali em necessidade. Observando-me o assombro, Aniceto falou meus ouvidos, né? O Aniceto vai explicar ao André Luiz o que está acontecendo. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos que se deem o trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. É como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar no Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Fantástico, né? O que isso quer dizer, gente? Agora nós vamos entrar na questão, né? Terminando aqui essa parte do capítulo, nós vamos entrar aqui na questão da intercessão. O que é a intercessão espiritual? É a nossa capacidade, né? Vamos dizer assim, mecanicamente falando, né? Dentro aqui do estudo, é o que? É a nossa capacidade de receber as energias do bem e passar para o outro, né? Então, um grande amor pode mais. Um amor menor pode menos, mas ainda assim pode, né? Então a nossa intercessão em favor daqueles que nós amamos, né, é sempre possível, né? Claro que a intercessão de Jesus atinge o planeta Terra inteiro, né? A minha intercessão talvez atinja eu e mais um, né? Mas o que acontece? Todos nós podemos e devemos, né, colaborar nos trabalhos da luz, né? Todos nós, quando a gente faz uma prece, quando a gente pede para alguém que a gente ama, né? Quando a gente pede ajuda da espiritualidade ali para um companheiro, para uma companheira que tem sofrimento, né? Por alguém que a gente sabe que está passando muitas vezes por uma situação difícil, né? Chega, não só a prece, né? Com o pensamento, né? A Ismália fez uma prece ali, né? E o que aconteceu? A espiritualidade deu para ela de volta recursos, né, para ela ajudar aqueles doentes que estavam ali. Não só para ela, né, como para todo mundo que estava junto ali no momento. Cada um, né, igual o Aniceto fala, todos receberam o mesmo recurso. Mas a capacidade de cada um de distribuir aquele recurso varia, né, com o quê? Com as conquistas espirituais que cada um tem. Por isso que muitas vezes, né, a gente vê, né, a espiritualidade falando para a gente assim, ó, você quer ajudar quem você ama? Então cresce. Então melhora espiritualmente.
Então desenvolve os valores espirituais. À medida que a gente desenvolve os valores espirituais, o que acontece? A gente cresce. E aí a gente consegue ajudar mais. Por isso que muitas vezes a espiritualidade fala assim, para alguns espíritos, não vai lá ajudar agora não, lá você não pode fazer nada agora. Às vezes está lá no plano espiritual e quer ajudar alguém, fala assim, se prepara, aprende, desenvolve aí as suas virtudes, desenvolve as suas capacidades espirituais, seus valores, que você fazendo isso aí você vai conseguir ajudar. É uma dica que a gente está tendo aqui da espiritualidade. Eles estão falando pra gente o quê? Vamos trabalhar no bem. Rose? Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem em nome daqueles que nós amamos. Em nome daqueles que são pra gente únicos, especiais. E o que acontece? A gente pode sempre ajudar quem está precisando. A gente pode sempre movimentar as nossas vibrações, as nossas energias em favor de quem está necessitado, de quem está precisando. E lembrar disso é muito importante. Vamos lembrar que a espiritualidade conta com o nosso auxílio, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. E quando a gente se esforça no bem, tudo se movimenta. Tudo se transforma, se modifica. Claro que muitas vezes a gente está envolvido ali numa dor tão grande, mas é tudo vibração. Então quando a gente modifica ali a nossa visão, ou modifica ali a nossa busca, vamos dizer assim, a gente acha. Lembra daquela frase de Jesus, quem bate, encontra, a porta se abre. Bateu, abriu-se-á. E essa frase de Jesus aí não é brinquedo não. Ele não está brincando conosco, ele não está rindo da nossa cara. Jesus está nos dando aí o caminho das pedras para a nossa felicidade espiritual. O caminho das pedras aí para desenvolver os valores da nossa espiritualidade, da nossa eternidade. Então a intercessão, ela é possível, a gente pode ajudar aqueles que nós amamos. Nós podemos sim fazer algo com aqueles seres que são para nós únicos, especiais, fundamentais. Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte. Gente, nós estamos falando aqui sobre o poder da prece. Nós estamos falando aqui sobre a obra aqui do André Luiz, que traz para a gente esse conceito tão interessante, tão próximo aí da nossa realidade, o poder da oração, da prece, o poder do bem, que a gente possa aí usar essas vibrações, lembrar aí que a espiritualidade está agindo, estão trabalhando a nosso favor, eles não deixam a gente sozinho não. Nós estamos vivendo um momento aí de muita prova, de muita expiação no mundo, muito trabalho, muita dor, está na hora de desenvolver o quê? Os valores de eternidade, desenvolver os valores de vida eterna, que vão nos ajudar aí a despertar, a crescer, a melhorar, a amar mais. Então, pessoal, nós estamos conversando aqui sobre o capítulo 25 do livro, deixa eu só abrir aqui de novo, capítulo 24, do livro Os Mensageiros, do André Luiz, pedindo aí que a espiritualidade possa nos ajudar aí no entendimento, que a gente consiga trabalhar aí, compreender melhor possível essa ferramenta de estudo, que são as obras do André Luiz. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida que quer que a gente aborde, fica à vontade, nós temos aí alguns minutinhos ainda. Nós estamos falando aqui principalmente daquilo que lida com os espíritos, com a intercessão espiritual, com os trabalhos que a espiritualidade faz em favor de cada um de nós e com a nossa capacidade de ajudar também, uma coisa muito importante a gente lembrar. Nós somos todos capazes de auxiliar, de ajudar, e de sermos úteis aí na seara da luz e do bem. A gente tem que lembrar disso, lembrar sempre dos nossos valores espirituais, lembrar sempre aí das nossas possibilidades espirituais. E quando a gente faz isso, o que acontece? A gente desperta, a gente cresce. A espiritualidade, ela envia para nós os recursos da medida que a gente vai trabalhando no bem. À medida que a gente vai trabalhando,
mais recurso chega. Todos os aspectos. A gente fala recurso, você pode entender materialmente, né? Mas aqui o recurso ele é, né, em todas as formas que o recurso é possível, seja ajuda espiritual, seja ajuda, né, material, seja ajuda física, né? A espiritualidade vai nos fornecendo, né, os fatores, os valores que a gente precisa, e à medida que a gente vai tendo esse conhecimento, a gente vai aprendendo. O que acontece com os espíritos que dormem lá? Eles acordam ou vão direto para a reencarnação? Então, no próximo capítulo vai acordar alguns, mas é muito pouco, tá? Muitas vezes os espíritos reencarnam dali mesmo, naquela condição, né? Muitas vezes aquelas entidades ali, elas não conseguem despertar, até porque a mente delas ali, né, tá totalmente adormecida, escravizada, né, doente, tá tão doente que eles não conseguem perceber nada além, né? Então, assim, muitas vezes eles são levados para a reencarnação mesmo sem nem perceber, porque tem muita gente que nasce, né, que vive às vezes a vida inteira sem acreditar em nada que é do mundo espiritual, porque não lembra, não teve nada, foi pro plano espiritual, ficou lá dormindo, né? Então, quando reencarna, fala assim, isso não existe, não tem mais isso não, isso é lorota, bobagem, né? Isso aí é coisa que o povo está inventando, né? Não existe nada de vida depois da morte, não existe nada disso não, isso é palice, bobagem, né? E a gente sabe que não é muito bem assim não, né? Na verdade é o que? É uma realidade. A vida espiritual é algo que é real, profundo, verdadeiro, né? Então na hora de a gente despertar para isso, né? Então na hora de a gente acordar para esses valores, porque senão a gente fica naquilo que os espíritos amigos chamam da roda das reencarnações. O que é isso? Roda das reencarnações são as existências repetitivas, né, que vão ali, né, prendendo a gente. Isso acontece com os materialistas. Olha, o materialista no sentido da pessoa que é totalmente agarrada com as coisas da matéria, sim. O materialista que às vezes não acredita na vida espiritual, nem sempre. Por quê? Tem um fator moral, né? Às vezes a pessoa não acredita em nada, mas ela tem uma vivência espiritual mais profunda que a minha, né? Então aquilo que eu falo aqui da boca para fora, né, ele vive. Então, nesses casos, a situação é bem diferente, né, bem diferente mesmo, né? Então, assim, existem muitas possibilidades aí nesses casos, sabe? Então é possível que o espírito ali, ele não acredite em nada, mas ele tem uma ética, uma conduta tão grande que ele chega lá e ele desperta, ele já chega despertado, né? Eu acredito com certeza, pode ter certeza, o amor sempre encontra o caminho, né? E não pense em reencontrar, né? Porque vocês estão juntos pelo sentimento, né? Vocês estão juntos pelos laços do afeto, da emoção, né? Não existe separação, né? Existe ali apenas, né, um até logo, né? Apesar da saudade ser muito grande, né? A gente sabe disso, né? Quem somos nós, né, para falar da saudade, né? A espiritualidade nos ensina, né, que essa saudade, essa dor passa muito rápido. Nós vamos nos encontrar, né, Rita? E tem bastante tempo que a gente não se vê direto, Rita, né? Vendo muito nos estudos, né? A gente precisa cultivar a nossa fé, né? E a fé que nos dá certeza, que nos dá, né, como diria lá o Paulo de Tarso, a firme razão das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê, né? Ele escreve isso lá na Epístola dos Hebreus, capítulo 11, né? Então a fé é a firme razão do que a gente não enxerga, né? E a prova de tudo aquilo que a gente não vê, né? A fé é a prova daquilo que a gente não vê, né? É profundo isso, né? Às vezes a gente fica aí sem fé, cansado, né? Faz parte também, né? Nós somos seres humanos, nós somos seres ainda, né, necessitados de muita e muita compreensão, de muito e muito afeto, né? Nós somos seres ainda caminhando aí, né, numa trajetória de aprendizado, de entendimento, de luz, né? E é assim mesmo, né? Nós vamos aprendendo. Amigo, quando oramos pedindo que a nossa certeza sobre a imortalidade fique mais forte em nós, os amigos espirituais conseguem atuar nesse sentido, é uma questão de tempo mesmo. É interessante, né? A fé é íntima, né? Talvez o que a espiritualidade possa fazer por nós é trazer fatores de confirmação, né? São pequenas situações, né, que, como dizem lá os irmãos espirituais, né, aqueles que têm olhos de ver vão enxergar, né? A fé, ela não é algo que a gente aprenda do outro,
né? É algo que a gente desenvolve, né, a partir aí de esforço e a partir de quê? Experiência. Fé nasce de experiência. Tem que lembrar sempre disso, né? A fé nasce da experiência. Aquilo que eu experimento, né? Aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto é fé, vira fé, né? A gente precisa experimentar a fé, né? Por isso que os espíritos falam tanto de fé raciocinada, né? Por isso que os espíritos falam tanto aí de, né, crer naquilo que se entende, né? Por isso que nós estamos estudando doutrina espírita, né? Tentando aí entender um pouquinho, né, a nossa fé, tentando aí desenvolver os nossos valores, né? E pensando nisso, né? Olho de Horus. Esses termos da mitologia, né? O que é o olho de Horus? O olho de Horus, na verdade, é um símbolo, né, da despertar espiritual, né? Então, assim, enquanto um símbolo da ideia, de um conceito que é o despertar espiritual, sim. Enquanto um símbolo mágico lá, com aquele formato lá, que o Horus arrancou o olho na mitologia egípcia, não, né? Mas toda a mitologia, ela traz atrás de si um conjunto de símbolos, né? E se você pegar esses símbolos, eles remetem, né, esses símbolos a valores que muitas vezes são universais, né? Então, dentro desse aspecto, a gente pode dizer que sim, né? Porque quando o sacerdote egípcio falava do olho de Horus, ele estava falando do quê? Do despertar da nossa visão espiritual. A gente pode entender como mediunidade, a gente pode entender como a percepção e a crença que existe alguém além dessa vida, né? Então, nesse sentido, sim, existe, né? Mas no sentido mágico, místico, isso aí, né, a gente aprende com a doutrina espírita que nessas questões muito místicas, essas coisas, na verdade, são apenas, né, formas de ensinar coisas que são muito simples, né? E a ideia da doutrina espírita é simplificar mesmo, né? A ideia da doutrina espírita é tirar esse conteúdo místico, né, mágico, secreto, né, símbolo, né? Então a doutrina espírita ela é muito, vamos dizer assim, é aqueles, né, tirou o véu, né? Então, nesse sentido, né, é a questão da simbologia. Como simbologia eu posso entender que sim, que existe, tá bom? Pessoal, nós estamos chegando aí ao término, né, do nosso estudo. Se alguém tiver mais alguma questão, alguma coisa que queira, né, perguntar, falar, lembrar, né, gente, amanhã é o nosso estudo de pergunta e resposta, né? Quem tiver, né, perguntas a fazer, né, quem tiver questões que acha interessante de serem trabalhadas aqui com a gente, fala, né? Nós estamos preparando o estudo que nós vamos fazer sobre autismo e espiritualidade, né? Então, assim, a gente falar, né, sobre um pouco sobre o que é autismo, né, o que é, quais são os tratamentos, como é que cuida, como é que vive, e falar um pouquinho da visão espiritual, né, que os amigos, né, do Mais Alto passam aí sobre o autismo. Nós vamos fazer, né, mais bobear até o final desse mês a gente consegue fazer, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente no privado, né, que a gente vai incorporar no estudo que a gente está querendo fazer, tá bom? Amanhã, então, perguntas e respostas, né, sobre doutrina, né, sobre evangelho, sobre temas de espiritualidade, tá bom? Nós vamos fazer a prece agora, né, elevando os nossos pensamentos e agradecendo ao Cristo Jesus pela oportunidade da vida, do estudo e do trabalho. Ajuda-nos, Mestre, a crescer, a compreender e melhorar. Dá-nos força, paz, entendimento e luz. Ajuda-nos na caminhada e permite que possamos seguir ao teu lado, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, muita paz, muita luz, que Jesus abençoe, né, nos ilumine. Até amanhã, né? Amanhã, hoje é de 20 às 20h40. Amanhã, né, quando tem mais perguntas, as coisas a gente estende. Normalmente amanhã a gente vai até às 9, tá bom? Então, amanhã nós estamos aqui de novo, né, se Deus quiser, tá? Muita paz, muita luz, né? Que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos com Deus. Assim também, Marcelo. Jesus te abençoe. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.